Nós, para toda a igreja, nessa noite abençoada, essa noite gloriosa, essa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. A palavra nos diz isso, onde tem a reunião dos santos, Ele está presente. Então que em nome de Jesus, tudo que Ele tem hoje para cada um de nós, que a gente não desperdice, que a gente receba, que o nosso coração esteja aberto para o poder do Espírito Santo de Deus. Que a gente tenha uma noite gloriosa, uma noite não religiosa, mas uma noite de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Que o poder dele, que opera sobrenaturalmente, se faça presente nessa noite. E que, desde essa paz do Senhor, que invada o coração de cada um de nós, até o que ele tem preparado através da palavra e das orações. E hoje eu quero falar com vocês sobre a força do esforça-te. A força do esforça-te. A palavra do Senhor, a Bíblia, por diversas vezes, ela nos orienta a nos esforçarmos. E nós vamos ler um texto que fala disso, Deus falando com Josué. Davi fala isso para Salomão em relação à construção do templo. E existe alguma força, algo especial de Deus, algum diferencial de Deus quando nós nos esforçamos? Isso muda os resultados do que Deus tem para a nossa vida? Quando nós nos revestimos de ânimo, quando nós nos revestimos de coragem e não desistimos e continuamos, tem alguma importância diferenciada? É isso que nós vamos pensar um pouco hoje, com base no texto, com base na palavra. Nós vamos ler Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Se você quiser ir abrindo a tua Bíblia, eu vou ler na versão NAA. Mas esforça-te. Esforça-te. O que a modernidade tem feito com a gente? O quanto nós estamos nos esforçando? O quanto nós estamos acostumados. É isso que nós vamos ver, e a diferença, e realmente se tem um poder em nos esforçarmos. Josué, capítulo 1, do 7 ao 9. São só 3 versículos, então eu vou ler aqui, começa dizendo: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Vamos repetir essa frase, irmãos, porque o inimigo, o capeta, o diabo, ele imita tudo que Deus faz. Ele não cria nada. E as bênçãos são do Senhor. E nós, seres humanos, e a religiosidade, muitas vezes, faz com que a gente até fique receoso de proferir bênçãos, né? O Evangelho, ele não veio fazer a gente ficar rico, e nem famoso, e nem bonito, ele veio trazer a salvação. O Evangelho são as boas novas da salvação. Porém, o Evangelho, também como está escrito aqui, nós lemos a palavra do Senhor, ela tem para cada um de nós um plano de paz, um plano de bênção, um plano de cuidado, porque nós somos filhos de um Deus de amor, um Deus presente, um Deus que quando a gente chega perto, Ele está de braços abertos, mas quando a gente vai para longe, Ele também respeita. Então a gente, até isso, o inimigo, nós somos uma igreja muito calcada na palavra, mas é importante, de vez em quando a gente lembrar que o inimigo não pode roubar também a nossa alegria de saber que Deus pode nos abençoar e que isso não vai nos aproximar ou distanciar dele, porque a nossa alegria tem que estar no Senhor e não nas consequências, mas ele nos abençoa. E aí o versículo 8 vai dizer: Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nela noite e dia, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Meu irmão, essa palavra é muito poderosa. Era o momento onde Moisés tinha morrido e ele ia conquistar a terra prometida, a terra de bênçãos, a terra onde mana, leite e mel, a promessa do Senhor para o povo hebreu, aquele povo que tinha ficado por séculos no Egito, escravizado, por milagres e por ordem do Senhor, através do servo Moisés, foi resgatado do Egito. Um grande resumo: milagres para que o coração do faraó fosse sendo trabalhado, para que ele liberasse o povo. Depois da libertação, milagres que o povo viu um atrás do outro, e o mar se abrindo, coluna de fogo durante a noite para aquecer e iluminar, a nuvem durante o dia para trazer um pouco de refrigério no deserto. Se eles tinham fome, tinha maná todos os dias. Quando eles pediram carne, comida, caiu codornizes. Milagres, as roupas não envelheciam, milagres atrás de milagres, mas ainda assim o povo reclamava, e a murmuração principalmente fez com que este povo que saiu resgatado do Egito não herdasse a promessa da terra prometida, mas só Josué e Calebe. E Josué é quem está aqui recebendo essa ordem direta do Senhor, e o Senhor fala para ele: não foi isso que eu te ordenei? Agora, meu irmão, essa noite, pense nessa pergunta: quantas coisas tem na nossa vida que Deus poderia dizer, não foi isso que eu te ordenei? Não foi isso que eu te ordenei? Quantas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida, que a gente sabe que Deus coloca, e Deus hoje pergunta para cada um de nós em relação a todas as áreas da nossa vida, na área conjugal, na área ministerial, na área de trabalho: não foi isso que eu te ordenei? E aí ele nos orienta: seja forte, corajoso, não desanime. Seja forte, corajoso e não desanime. E por quê? E por que ele fala isso? Ele fala na sequência: porque o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que você vá. Glória a Deus, meu irmão. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus paira conosco. O Espírito Santo de Deus, ele tem um poder sobrenatural, e esse evangelho precisa ser fortalecido, precisa ser alimentado, precisa ser divulgado, esse evangelho de poder e de presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele é Pai, Deus é Filho, mas Deus é Espírito Santo também, e ele é presente na nossa vida, ele é pessoalmente presente na nossa vida. Então, hoje eu quero falar com muitos de vocês que Deus já falou: não foi eu que te ordenei. Esforça-te, esforça-te. Mas se a gente não se esforça, existe o risco de perder a nossa bênção, a nossa terra prometida? Existe. Sim, nós podemos perder, porque senão Deus não falaria: não foi eu que te ordenei, esforça-te. Moisés se esforçou. A mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, doente, 12 anos, fraca, se ela não tivesse se esforçado, talvez ela não tivesse sido curada. Marcos capítulo 10, cego Bartimeu, Jesus passando com a multidão e ele gritando: Jesus, mestre, filho de Davi. Se ele tivesse desistido, muito provavelmente ele não teria sido curado. E a gente, e nós, como é que nós temos nos esforçado? Como é que nós temos ouvido essa orientação bíblica e nos esforçado? Meu irmão, o ser humano, ele não foi criado biologicamente para carnalmente, fisicamente, para cometer esforços demasiados, porque nós precisamos poupar energia para o momento que houver necessidade. Então, nosso interior, nosso ser, ele vai sempre buscar a zona de conforto.
E a palavra, que é o poder espiritual, ela vai sempre querer fazer com que o espírito mate a carne. Então o espírito vai ter que se esforçar. Então quando ele fala esforça-te, a gente vai falar da nossa área espiritual primeiro, e depois falando da nossa área material, nós vamos ver, nossa área física, nós vamos ver como a nossa área espiritual está completamente comprometida no esforça-te, de todos nós. E o quanto a gente precisa aperfeiçoar, habilitar, desenvolver isso para viver o poder do Evangelho e receber muitas coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Nas tentações, nós temos que fugir. Muitas vezes as tentações, elas vêm como algo bom, algo carnalmente atrativo, né? Os vícios, né? Muitas vezes eles vão consumindo a nossa mente, o nosso corpo, e nós precisamos nos esforçar para conseguir combater. A tentação, a gente foge, a gente tem que ter distância. Quando a gente fisicamente, carnalmente, a gente está sendo enredado por algum vício, nós precisamos nos esforçar. E na congregação, na igreja, nós temos muitas pessoas com vícios, sejam eles vícios em cigarro, vícios em bebida, vícios em pornografia, vícios em internet. Existe muito isso. Agora a gente acredita que Deus vai com uma varinha mágica tirar o que a gente está pedindo em oração. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Ele pode tirar de uma hora para outra, e existem testemunhos assim. Mas a regra é que nós precisamos nos esforçar. Assim como na oração, a oração ela é algo que vai contra a natureza do ser humano. Nós temos que desenvolver o hábito. Qualquer líder que você conversar, que ora 1, 2, 3 horas por dia, ele vai te falar que aquilo foi desenvolvido, que ele lutou contra a carne e que ele continua lutando, que se ele acorda de madrugada para orar, ele não acorda com o Espírito Santo falando, vamos lá, que hoje vai ser legal. Não, ele acorda com sono, não querendo ficar, a carne gritando, e a gente tem que se esforçar. Quando a gente vai fazer um jejum de oração, não é fácil ficar sem comer. Primeira foto que a gente vê de uma comida, a gente já quer desistir. A gente tem que se esforçar. Quando a gente vai ler a Bíblia, está com sono, lê a Bíblia. E a probabilidade de você tá sem sono, na verdade, né? Tá com insônia, lê a Bíblia, porque a probabilidade de você dormir é grande, porque parece que existe uma batalha espiritual, então a gente tem que se esforçar. Irmão, para a gente ler a Bíblia, não vou nem falar da Bíblia inteira, que deveria ser, mas para a gente ler um livro da Bíblia. João, se a gente fizer um desafio aqui, ó, não vamos nem falar João, Tiago, 5 capítulos, dessa semana para outra. Meu irmão, se você não se policiar, se você não vigiar, são 5. Dá para ler assim, parar e ler. Vai chegar na outra semana, se a gente não se disciplinar, não se esforçar, não vai. Chega o WhatsApp, a pessoa pede ajuda, vem uma ligação, a outra pessoa fica doente e a gente tem sono. Se a gente não se esforçar, nada vai acontecer no mundo espiritual. E aí, provando a nossa deficiência espiritual, além de tudo que a gente já falou, a gente vem olhar para a nossa carne. E a gente está vivendo num mundo do sonho vendido pela sociedade, aonde se colocam padrões e se vendem formas de alcançar aquele padrão. Então, se eu quero emagrecer, remédio. Se eu quero ficar forte, remédio. Se eu estou no luto, remédio. Se eu tive uma desilusão, remédio. Meu irmão, não sou contra remédio, casos que precisam tomar remédio, amém, mas remédio é uma droga legalizada. Então a gente tem que ver que a gente tem que se esforçar. Eu quero emagrecer, eu vou me esforçar. Eu quero ter saúde, preciso desenvolver uma habilidade física, eu preciso me esforçar. A gente pensa que o Espírito Santo de Deus, e pode acontecer, vai chegar e vai nos dar uma vontade sobrenatural e vai falar assim, a partir de hoje você vai acordar com vontade de correr e vai ser saudável, vai comer só salada e vai ler Bíblia e glória a Deus. Meu irmão, não adianta, isso a gente vai passar 30 anos e não vai mudar nada, vai continuar gordinho
né? E o colesterol alto, sem ler a Bíblia. Vamos para o céu, glória a Deus, aceitamos Jesus, mas Deus tem mais. Deus tem mais para a gente. Esforça-te. E aí ele vai falar na palavra, para não ficar só mostrando, e a palavra vai mostrando como é que isso funciona, e o espiritual mostra e o físico retrata isso. Então como é que a gente vai fazer? Se é tão difícil, se é sobrenatural, se é espiritual, se humanamente eu não tenho força, então como é que eu vou buscar forças espiritualmente falando? E aí a gente vai ler o versículo 7, o versículo 8, para entender o que é que nós precisamos fazer. O versículo 7, eu vou ler para a gente poder deixar claro o que ele orienta e qual é a consequência. E aí a gente pensa, cada um no coração aplica, eu estou fazendo isso? Versículo 7, ele fala, tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, para que cada um de nós tenhamos cuidado de fazer o que a lei, o que a Bíblia, o que a palavra, o que Moisés escreveu, ordenou para cada um de nós, e hoje com o Novo Testamento, para fazer o que a palavra coloca. Ele não está nem falando para a gente saber, porque saber muitas vezes a gente sabe. De saber a fazer tem uma gigantesca caminhada. Então ele falando, faça o que está aqui. Em resumo ele está falando, faça o que está aqui. E você será sucedido por onde for. Amém. Glória a Deus. Ele não está falando que você vai ficar rico, ele não está falando que você vai ter um carrão, ele está falando que você vai ser bem sucedido, os teus planos prosperarão, porque quando você fizer o que a palavra fala, e não só souber, a harmonia sua com Deus vai te direcionar para os planos dele, e tudo vai ser bem sucedido. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela recebe, ela é alimentada pelo que é bom, pelo que é útil, pelo que dá crescimento. Então, nós temos que fazer tudo o que está aqui, e será bem sucedido. A bênção, meu irmão, não está no lugar, é a palavra que está falando. Eu vou ler aqui para a gente ser didático. Para que seja bem sucedido aonde quer que você andar. Aquele que faz o que está na palavra do Senhor vai ser bem sucedido aonde quer que ele andar. A bênção não está no lugar, não está na igreja, não está na casa, não está na cidade, não está. A bênção está em você que segue e faz o que a palavra do Senhor fala. José estava na casa de Potifar, lugar chique, lugar nobre. Ele era abençoado. José foi para a prisão, lugar calabouço, frio. Ele era abençoado. José saiu da prisão, um dos maiores, continuou. A bênção está naquele que faz o que a palavra do Senhor manda. Ah, mas nós somos salvos pela graça, e o Novo Testamento... É isso, nós somos salvos pela graça, não podemos fazer nada para ser salvo. Mas a salvação é pela graça. Agora o relacionamento com Deus, e você poder chamar Ele de Pai, e ter Ele pertinho de você, e entender o que Ele tem, e falar, Senhor, eu queria tanta coisa que eu estou vendo que não é para mim, mas o Senhor tem tanta coisa muito melhor do que eu achava que era. E isso é para quem se esforça. Isso é para quem busca relacionamento. No versículo 8 ele vai falar, vou ler aqui também, porque são duas características. Primeiro, não cesse de falar desse livro. Não cesse de falar desse livro. Para você conseguir ter espiritualmente força de se esforçar, você tem que fazer o que a palavra fala. E não cessar de falar o que está nesse livro. Isso vai nos levar à comunhão, a comunhão com os crentes, com as pessoas da igreja, com aqueles que estão juntos da gente. Não cesse de falar. Tenha comunhão, tenha proximidade com quem tem o mesmo pensamento de você, a mesma harmonia que você. Olha, isso é um ditado, não está na Bíblia, né? Diga com quem anda que eu direi quem és. Mas, meu irmão, se a gente está com pessoas que não são da nossa sintonia, das duas uma, ou a gente vai se distanciar, ou a gente vai ficar igual. Esquece, eu só ando, mano, ou você... Fazia tempo que eu não soltava um mano aqui, né, hoje?
Ou você vai se distanciar, ou você vai se tornar igual. Nós temos que falar dessa lei dia e noite. Eu tenho que ligar para o Rodrigo, para o Marco, para o Carlos, para o Renato, para o Arthur, para todo mundo. Você viu que a palavra fala? Então ela nos edifica, ela nos fala para a gente ter mesa. Vamos marcar uma reunião na igreja? Vamos orar? Vamos fazer vamos jogar bola? Só a gente que é crente? Vamos evangelizar? Vamos para a praça? Vamos. Mas é sempre em comunhão. Falar desta lei sem parar. Segundo, versículo 8 continua. Medite nela dia e noite. Medite nela dia e noite. Você, sozinho, no seu quarto, medite. Você, sozinho, no trânsito, indo para o trabalho, indo para a faculdade, voltando, medite na lei dia e noite. Ouça um louvor, mas medite. Vai dormir, separa um versículo, leia a Bíblia. Acordou, leia a Bíblia. Isso não é natural. Esforça-te. Isso necessita de esforço. Esforce, medite dia e noite. E a palavra fala o quê? Então você prosperará e será bem-sucedido. Então você prosperará e será bem-sucedido. Prosperar é não ter a falta de nada, né? A gente é um assunto que renderia muito tempo, mas a prosperidade de Deus, ela tem a ver com o contentamento, né? É estar contente com tudo aquilo que Deus já nos deu, sabendo que Ele pode dar muito mais, mas tendo alegria no coração pelo que Ele já fez e gratidão pelo que Ele já fez. Então meditar dia e noite. Para encerrar, antes de orar, e para falar sobre ânimo, tem uma história que ilustra o quanto é complexo o desânimo quando entra nas nossas vidas. E nós vivemos em tempos onde o desânimo parece que grita, parece que fala alto, parece que nos toma. Sim, nós vivemos esses tempos, mas Josué também viveu. E ele conquistou a terra prometida. José também viveu. José, tantas injustiças. Mas esforça-te. E diz essa história que teve um treinamento para os capetinhas lá, né? Tinha o chefe dos capetas e tinha os capetinhas. Eles davam um treinamento como você fazia para afastar pessoas, para você fazer com que elas se desviassem, fosse para o mundo, deixasse a esposa. E aí tinha várias armas ali, né, para você comprar. E você tinha ali os ciúmes. Aí os ciúmes eram um valor X para você comprar os ciúmes, para você poder usar essa arma no relacionamento. Você tinha lá o ódio, era um pouco mais caro. Você tinha a inveja, e aí tinha outro preço. E a arma mais cara que tinha era o desânimo. Era o desânimo. E aí o capetinho aprendiz perguntou, ele falou assim, mas por que o desânimo é tão caro assim? Aí o rapaz taverneiro falou assim, porque quando você coloca o desânimo na pessoa, ela abre todas as demais portas. A chave do desânimo, ela vai te gerar inveja. Ah, estou desanimado, mas olha, o irmão lá consegue tudo, eu não consigo nada. A chave do desânimo vai te gerar ciúmes, a chave do desânimo vai te gerar ódio, e assim por diante. Então, meu irmão, esforça-te e tenha bom ânimo. Deus tem para todos nós. O maior desafio da nossa vida, para Deus, pode acontecer essa noite. Então a minha oração essa noite é pontualmente para você que ouviu essa palavra e tem deixado de se esforçar. Percebe que tanto fisicamente, tanto de repente até para a qualidade da sua saúde, ou para algo físico que você deseja fazer e você já desistiu, ou para algo espiritual, algo ministerial, você de repente desenvolveu um ministério na igreja, se desiludiu, falou, não, agora parei, sabe? É para orar, para que aquilo que o inimigo roubou do seu coração, o desejo de uma faculdade, o desejo de um emprego, o desejo de um relacionamento, sabe? Porque a gente precisa se esforçar. A vida, ela é assim, a gente se esforça para arrumar um emprego. Depois que a gente arruma, a gente se esforça para se manter no emprego. A gente se esforça para arrumar um namorado, uma namorada, e aí quando a gente arruma e casa, a gente se esforça para continuar casado.
senão a gente vai pôr ponto final em tudo, senão vai ter um não para tudo, e a gente vai olhar para trás e vai ver que Deus nos deu a possibilidade de colocar tantas vírgulas e recomeços, a oportunidade de colocar tanto ainda do lado dos nãos que a vida nos dá. Ainda não é eu não consigo, eu ainda não consegui, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. E essa conclusão natural, lógica, aplicada no nosso dia a dia, ela vai vir com poder quando a gente estiver perto de Deus, fazendo o que a palavra faz, meditando na palavra, e buscando e lendo e querendo estar mais perto de Deus. Então a oração que eu vou fazer com você essa noite, eu vou pedir para você fechar o olho no seu lugar mesmo. Você que pôs um ponto final em algo que você queria que Deus colocou no seu coração. Talvez um emprego, ou uma faculdade, ou um ministério. Algo que você desistiu, algo que você desanimou, talvez o seu relacionamento familiar, talvez da conversão de algum amigo, talvez até da sua própria vida. Você não esteja vendo sentido. E para que Deus mude isso essa noite. Talvez você que olha e gostaria que fosse tudo diferente. Gostaria que tudo que aconteceu na sua vida tivesse mudado. Para que você tenha ânimo e saiba que Deus pode interferir, que Deus pode cuidar, que Deus pode abençoar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te engrandecemos porque a palavra diz que o Senhor disciplina, exorta aquele que o Senhor ama. Então essa noite, Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos para que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a nos esforçarmos, Pai, para que a gente não desanime tão fácil, para que a gente não desanime de casamentos, não desanime de sonhos, para que o Senhor nos dê coragem, para que o Senhor coloque vírgulas em pontos finais, para que o Senhor coloque um ainda não, aonde parece que o não já foi decretado, para aquilo, Pai, que a nossa carne que é fraca sucumbiu, Pai, às estratégias do inimigo, fazendo com que a gente enterrasse sonhos, para que hoje o Senhor venha, Pai, desenterrar e trazer à tona aqueles sonhos que são do Senhor, Pai. E não só os sonhos, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que o Senhor põe no nosso coração, o Senhor vai realizar. Então aquilo que é do Senhor e não é nosso, nós queremos que o Senhor vai realizar. Restaura esses sonhos, Pai. Traga esses sonhos novamente. Que em nome de Jesus, essa noite possa gerar testemunhos de coisas e situações que a gente tinha desistido, mas que hoje nós vamos voltar a crer, voltar a ter ânimo, voltar a ter coragem, voltar a estar animados, para que através do Teu poder e da Tua sabedoria, do Teu discernimento, daquilo que o Senhor vai colocar sobrenatural na nossa vida, a gente possa vir a conquistar e ser bem-sucedido e prosperar aonde quer que a gente esteja, Pai. Abençoe cada um que está aqui, Pai, pessoalmente, individualmente, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer aquela oração que nós normalmente fazemos.